Bom, boa tarde, pessoal. Hoje eu sou a Paloma Guedes. Eu, o André, o Luca e o Rafael, a gente vai apresentar sobre o segundo tópico de Prompt Engineering, a gente vai falar de RAG. Inclusive, a gente vai saber se existem dinossauros ou não mais para frente. A gente preparou uns exemplos legais que a gente dedicou um tempo para apresentar. Eu vou começar falando sobre Prompt Engineering, mas é só um overview, porque a gente já teve apresentação sobre isso. Vou falar sobre os desafios dos LLMs, que é justamente a motivação para a gente ter as RAGs. E aí a gente vai explicar como funcionam as RAGs e a gente vai ter esses exemplos, como eu falei. Bom, então sobre Prompt Engineering. Prompt é um texto em linguagem natural que solicita que a inteligência artificial generativa execute uma tarefa específica. Quando a gente cria os prompts, de forma sistemática, a gente obtém criações mais significativas e utilizadas. Nem todo tipo de entrada, gera resultados úteis. O prompt ele pode variar em formato ou complexidade. Então, pode ser uma pergunta direta, uma frase incompleta, uma instrução detalhada, ou até um contexto mais amplo, dependendo do tipo de resposta que a gente está esperando. E a engenharia de prompts é justamente o processo em que a gente orienta soluções de inteligência artificial generativas para gerar resultados, desejados. Então, eu trouxe aqui um exemplo, é uma analogia. Imaginando que a gente tem um cozinheiro que tem todos os recursos do mundo, tem todos os ingredientes, tem toda a habilidade necessária, inclusive para preparar qualquer prato, e tem todo o tempo do mundo também para fazer. Digamos que a gente escreva, né, dê um comando, prepare algo gostoso. Se a gente disser só isso, o chefe pode acabar preparando qualquer coisa ou alguma coisa que a gente não gosta, não esteja esperando. Por exemplo, o carro-chefe dele, ele pode ser muito elogiado por um prato específico, que seria um peixe assado. Só que quem pediu algo gostoso é vegetariano. Então, como faz? A gente pode especificar melhor. Quero um prato vegetariano com sabores cítricos e um toque de especiarias. Assim, o chefe vai ter uma ideia mais clara do que preparar e o resultado vai ser mais próximo do que a gente imaginou, do que a pessoa imaginou. Então, por exemplo, aqui tem um prato de falafel, que é mais adequado para o que foi pedido, para o que a pessoa queria desde o início. Então é isso, na engenharia de prompts a gente faz o mesmo, mas com um modelo de inteligência artificial. A forma que a gente formula, a solicitação influencia diretamente na resposta. Quanto mais clara a instrução, melhor vai ser o resultado. Eu vou falar agora sobre os desafios dos LLMs. O LLM, como a gente sabe, é a tecnologia fundamental utilizada pela inteligência artificial que alimenta chatbots inteligentes e outras aplicações de processamento de linguagem natural. Então, aqui a gente tem uma figura que exemplifica isso de uma forma simples. A gente tem uma linha do tempo, a gente tem o treinamento do modelo e a gente tem a inteligência artificial. E nesse ponto, a gente tem um cutoff. O problema é que os dados para treinar os LLMs, eles são fixos, o que implica na existência de uma data limite para o conhecimento que eles podem fornecer. Então, como eu falei, existe esse cutoff. Treinar o LLM é caro, é um processo demorado, existe um custo nisso, e, afinal de contas, eles são treinados com uma enorme quantidade de dados. Aqui a gente trouxe aqui o mais recente, o GPT-4 Turbo da OpenAI, tem conhecimento somente até abril de 2024. Então, por exemplo, se a gente perguntasse alguma coisa sobre o que aconteceu recentemente, que foram aquele furacão nos Estados Unidos ou sobre as eleições, ele não tem informação sobre isso. E também tem as alucinações, na verdade, são os erros que eles cometem. Frequentemente a gente observou que os LLMs fornecem respostas incorretas, factualmente incorretas, mas eles mentiam ou erravam com muita confiança. Isso é uma das maiores críticas a esses modelos. Então, o desafio: fazer os LLMs responderem com informações atualizadas. Eles oferecem informações atualizadas ou genéricas quando os usuários solicitam respostas específicas e atualizadas. Um outro desafio: fazer com que os LLMs não respondam com informações fatualmente imprecisas, porque eles fornecem informações falsas quando não possuem uma resposta adequada e acabam criando respostas imprecisas devido à confusão terminológica, quando diferentes fontes de treinamento usam a mesma terminologia para conceitos distintos. Outra coisa importante, que é outro desafio, é conscientizar os LLMs sobre informações proprietárias, não deixar que eles forneçam dados privados a qualquer pessoa.
E fornecer, outro desafio, fornecer aos LLMs informações que não estão na sua memória, justamente porque ele foi treinado tem uma data específica. A gente consegue treinar a partir de hoje, até 1h10 da tarde, com dados somente nesse período. Dito isso, vamos falar sobre a tecnologia RAG. Bom, a RAG, ou geração aumentada de recuperação, ou geração com recuperação aprimorada, é o processo de otimizar a saída de um grande modelo de linguagem de forma que ele faça referência a uma base confiável fora das suas fontes de dados de treinamento, antes de gerar uma resposta. Então, aqui é a mesma imagem, só que agora com esses dados externos adicionados. A gente ainda tem o treinamento do modelo, a gente tem essa data que é o limite de conhecimento da LLM, e aqui agora a gente tem essa adição de dados externos. Bom, os LLMs são treinados com grandes volumes de dados, usam bilhões de parâmetros para gerar resultados originais a- executar tarefas que a gente pede, traduzir idiomas, concluir frases. E a RAG estende já esses recursos poderosos dos LLMs para domínios específicos ou para base de conhecimento interna de uma organização, por exemplo, sem a necessidade de treinar novamente o modelo, que é custoso, como a gente já viu. E essa tecnologia é uma abordagem econômica para melhorar a produção do LLM de forma que ele permaneça relevante, preciso e útil em vários contextos. Aqui a gente trouxe uma imagem que fala bem sobre, né, essa sigla. Tem prompt do usuário, e aí a gente tem a recuperação, esse retriever, que é justamente buscar dados nessa base nova. Tem o augmented, que seria quando a gente junta esse contexto novo no prompt que a gente fez. E a gente tem o G da geração, que é justamente quando a gente usa LLM para gerar resposta para o usuário. Eu vou explicar melhor nos próximos slides. Bom, como que funciona? O processo começa com a entrada do usuário, ou seja, o prompt. Pode ser uma pergunta ou uma solicitação de informação, e esse prompt vai ser utilizado para iniciar o processo de recuperação e geração, da resposta. Então, aqui no nosso exemplo, passo 1, quais são os efeitos das mudanças climáticas nos oceanos com base em pesquisas recentes? A gente vai para o passo 2. Nesse passo, o sistema utiliza o prompt para buscar informações em fontes externas, como bases de dados, artigos, documentos ou repositórios de conhecimento, que pode envolver o uso de técnicas de busca semântica, que não apenas procuram palavras-chave, mas tentam entender o significado, do prompt. Nesse exemplo, o sistema pode acessar uma base de dados acadêmica que contém estudos recentes sobre mudanças climáticas. Ao acessar essa base de dados, o sistema pode selecionar trechos de um artigo de 2023 sobre o impacto da acidificação nos recifes de corais. Os resultados eles são classificados por relevância e apenas os dados mais relevantes são selecionados para serem usados na próxima etapa, que é essa etapa número 3. São as informações relevantes para melhorar o contexto. No passo 4, uma vez que os dados externos relevantes já foram recuperados, o sistema integra esses dados ao modelo gerador. O modelo de geração, como o GPT, utiliza essas informações externas como contexto adicional para construir uma resposta mais precisa e informada. Então, aqui nesse exemplo, a IA vai usar os dados sobre a acidificação dos oceanos recuperados do artigo para enriquecer sua resposta com informações atualizadas. Depois que passa pela LLM, a gente tem aqui no passo 5, o usuário recebe uma resposta precisa e detalhada, baseada tanto no conhecimento interno do modelo, quanto nos dados mais recentes. Então, aqui ele até diz: pesquisas de 2023, ou seja, os dados mais recentes, mostram que a acidificação dos oceanos aumentou em 30% desde a Revolução Industrial, que provavelmente sobre a Revolução Industrial a LLM já sabe. Esse processo permite que o sistema aproveite o melhor dos dois mundos, tanto a capacidade generativa do modelo de IA e o acesso a dados externos atualizados, proporcionando respostas mais precisas e mais úteis, que é o que a gente busca. Bom, quais são os benefícios, além desses que eu já falei? A implementação é mais econômica, a tecnologia RAG oferece uma abordagem para incorporar os novos dados no LLM de uma forma
é economicamente mais viável, o que faz com que a tecnologia seja mais acessível e aplicada em grande escala. As informações estão atualizadas, como eu mostrei, ela possibilita que a gente forneça dados de pesquisa, estatísticas ou notícias mais recentes diretamente a esses modelos generativos. Tem uma maior confiança dos usuários, porque o LLM pode apresentar informações precisas com atribuição de fonte. Então, o resultado pode conter citações ou referências às fontes utilizadas. Tem um maior controle na etapa de desenvolvimento, porque permite que a equipe de desenvolvimento teste e aprimore os recursos de conversação de chat de forma mais eficiente. E os dados proprietários são preservados. Porque a RAG também é uma maneira eficiente de conscientizar a LLM sobre informações proprietárias. Então, ao invés de treinar o modelo com dados confidenciais, o sistema pode buscar informações de fontes proprietárias no momento da geração de resposta. Opa, consegue Acho me que eu escutar? consigo. Opa, show, show. Então, aqui só citando algumas das aplicações possíveis de como montar, de que a gente poderia aplicar um RAG, né? Basicamente, todas elas seguem mesmo essa ideia do que a Paloma tinha falado, sobre poder trazer informações mais precisas, mais concisas a respeito de um determinado domínio, informações um pouco mais atualizadas também, do que um LLM conectado diretamente. Então, por exemplo, o sistema de perguntas e respostas é uma das principais aplicações que a gente viu que poderiam ser utilizadas. Foi inclusive alguns dos exemplos práticos que nós utilizamos para demonstrar como que o RAG pode ser utilizado, justamente por termos uma base mais apropriada para determinado contexto, um determinado assunto. Então a gente até vai demonstrar como que funcionariam essas respostas com o RAG e sem o RAG, para fazer uma comparação. Sistemas de recomendações mais personalizados, então, tendo também esse contexto mais potente, um sistema de recomendação com RAG poderia ter mais acesso às informações que poderiam ser passadas, codificação assistida. Então, algo num estilo de Copilot, por exemplo, também tendo um contexto mais específico sobre o que ele poderia sugerir, então podendo fornecer informações um pouco mais precisas, e um diagnóstico de suporte médico, por exemplo, também. Então, sendo um RAG cujo contexto é mais voltado para doenças, sobre como fazer prontuários médicos e analisar sobre os pacientes, ele poderia ser mais preciso do que também utilizando um LLM. Todos eles vão lá e acabam utilizando justamente essa lógica de você ter um contexto e poder trazer respostas mais precisas. Pode passar, por favor. Perfeito. Aí aqui nesse slide, por exemplo, nós encontramos dois principais tipos de como você construir um RAG, né? Existe uma forma de você fazer ele com um vetor, uma base de vetores. Então, por exemplo, utilizar Redis, ChromaDB, ou um formato assim que permita que você trabalhe com vetores, que você vai lá e passa um input para o modelo e faz uma busca vetorial. Então, geralmente vai lá e usa embeddings para você poder fazer essa similaridade, para poder trazer uma resposta que seja similar a pergunta, ou input qualquer, não necessariamente uma pergunta, né? Que não existe nas perguntas e respostas, seria uma pergunta, esse input, para poder fazer essas comparações. E isso é muito bem apropriado para dados não muito estruturados, então texto, imagem, vídeo, áudio em geral, por exemplo, você fazer essa busca vetorial, ela é bem potente, apresenta um padrão de resultados relativamente bons, e aí vai lá e gera a resposta com base nos documentos que foram reparados. Em um outro formato também, em que dependendo de um outro modelo de dados, talvez um gráfico de conhecimento seja um pouco melhor, em que você vai lá e passa o input também, e aí, ao invés de fazer uma busca vetorial, você faz a busca em grafo. Então, é a mesma lógica, meio parecido, só que utilizando grafos ao invés de vetores. Então, não é uma busca perfeitamente linear como um vetor, né? E a gente pode passar. Aqui, por exemplo, a gente tem até um exemplo do pipelinezinho de como funciona, né? Isso aí é um sistema que poderia utilizar tanto um, um KG, um Knowledge Graph, quanto um vetor. No caso, esse é de um exemplo de quando nós tínhamos pesquisado sobre sistemas híbridos, né? Então, usam ambos. Mas aí, se você utilizar só um dos dois, é só basicamente não combinar os resultados, né? Mas é aquilo, o usuário vai lá e fornece um input para o sistema, faz a busca por grafo, no grafo de conhecimento, ou uma busca por palavra-chave, uma busca no vetor, numa base com documentos não estruturados. E aí, a partir disso, vai lá e retorna o contexto para o LLM. O LLM passa retorna uma resposta gerada com inteligência artificial. Pode passar também.
e algumas das ferramentas que a gente chegou a utilizar para os nossos casos práticos, né? Nós utilizamos LangChain, que é um framework de integração de aplicações com LLM, e foi muito proveitoso a gente utilizar o LangChain, porque ele facilita bastante, tipo, a gente testar com diferentes modelos, né? A gente chegou a testar com alguns com Hugging Face, com OpenAI, a gente chegou a testar também com Cohere, por exemplo. Aí acabamos optando por seguir com o Hugging Face, e, tipo, acabava que não precisava mudar muita coisa, porque tava tudo bem modularizado, sabe? Então facilitava bastante essa integração. O Hugging Face é uma plataforma de modelos de machine learning e processamento de linguagem natural que facilita bastante a gente executar essas tarefas. O OpenAI apresenta modelos avançados de linguagem, então tem GPT-3, GPT-4. É, Neo4j é um sistema gerenciador de banco de dados de grafos que a gente chegou a utilizar para montar um caso com um grafo. E o FAISS é uma biblioteca, Facebook, Similarity Search, alguma coisa, eu esqueci o que que eu li, mas é para fazer uma busca com dados em vetores. E são basicamente essas principais ferramentas que nós utilizamos. Algumas limitações de desenvolvimento que a gente encontra justamente sobre a não gratuidade de alguns principais elementos, né? OpenAI, por exemplo, ou utilizar a API deles, a gente tem uma certa cota grátis, mas tipo, isso é relativamente limitado. A gente não poderia utilizar o GPT-4 também de forma gratuita. O GPT-4 é bem mais potente do que o GPT-3, por exemplo. As versões gratuitas realmente costumam apresentar uma qualidade menor dos modelos, tem uma capacidade menor, tem um menor número de parâmetros, isso acaba limitando a gente em certos pontos. Então, acaba que, tipo, ter um financiamento é bom para fazer esses desenvolvimentos, né? E um outro ponto também é sobre a atualização das bibliotecas e frameworks, que tudo acaba sendo atualizado muito rápido. Muitas vezes a gente passava por uma documentação que ela já não estava mais atualizada, então a gente precisava encontrar uma versão um pouco menos recente, ou tentar buscar alguma documentação mais recente diretamente no GitHub, por exemplo. Teve até o que aconteceu, não foi nem nessa disciplina quando a gente estava desenvolvendo, mas eu e o André, por exemplo, fizemos essa matéria, uma matéria parecida na graduação em 2023.2. E aí, quando nós estávamos testando, quando a gente começou, por exemplo, a biblioteca já estava completamente diferente de quando a gente foi apresentar. Então, os modelos estavam muito diferentes, estava tudo muito atualizado, mudou muito rápido. Então, isso é algo que acaba dificultando ocasionalmente também. Então, tipo, precisaria verificar bastante como é que estão as documentações dessas coisas para poder seguir de forma certa, né? Pode passar. Agora a gente vai para os exemplos. O primeiro a gente chamou de o Ragnossauro. Ele é um exemplo com LangChain, OpenAI e banco de vetores. Ah, você consegue compartilhar a tela? Não sei, deixa eu compartilhar aqui. Agora acho que você pode compartilhar. Tá aqui na minha tela? Uhum. Legal. Então, essa demo, né, que é uma prova de conceito que nós fizemos em cima, até para demonstrar na prática, então, esperamos que funcione, né, porque uma live demo sempre tem aquelas de não querer funcionar na hora que você vai apresentar. Então, aqui é uma demo voltada a LangChain, com OpenAI e voltada a vetores, né, então, pensando aqui no nosso primeiro aspecto, né, então, a gente dividiu o notebook em algumas partes, né, então, na parte de referência, para ter alguns contextos teóricos, o contexto do fluxo, né, como foi o fluxo, a importação de variáveis, leituras dos documentos, os chunks, a criação de index no banco vetorizado, a criação do modelo, que vai ser utilizado para processar a linguagem natural, e a buscas e respostas pelas questões, né, para buscar dentro do banco vetorizado, e também a parte de responder as perguntas utilizando a LLM, não utilizando a RAG, não utilizando a RAG, para conseguir ter uma visão do retorno que ela pode dar, né? Então, pensando em aspectos gerais, aqui na nossa avaliação, então a gente tem as referências, então dentro do contexto, né, explicar um pouco sobre qual foi o fluxo que estamos alocando aqui dentro dessa prova de conceito e alguns termos também que são utilizados e o conceito por trás de alguns deles, né? Então, pensando no processo, né, de RAG, eu preciso ter uma importação de dados, né? Então, seja PDF ou outros tipos de dados. Então, para PDF são alguns dados mais não estruturados que pode trazer um contexto mais simples, principalmente para as provas de conceito.
que seria a minha entrada de dados. Então, a partir dessa entrada de dados, que está dentro do contexto da empresa, né, se for uma questão de negócio de uma empresa específica, ou notícias, ou algo do gênero, eu trago o contexto do conteúdo que eu quero utilizar para respostas aos questionamentos que são executados. Então, posso utilizar para a parte de manutenção de uma empresa, ter dados sobre as máquinas, sobre a empresa, sobre os contextos dela, por exemplo, para o time de manutenção acessar e conseguir ter informações precisas sobre aquele contexto, através de algumas perguntas. Então, passando do PDF, eu passo pela primeira fase, né, que é o chunk of text. Então, eu pego os documentos. Então, esses documentos eu faço o chunk, que é o quê? Divisão em blocos. Então, ele é um termo técnico que refere-se a uma segmentação, né, de um grande corpus de documento. Então, eu tenho os documentos que têm a quantidade grande de dados, ou múltiplos documentos também, porque eu preciso que eu segmento em partes menores, para serem mais gerenciáveis e eu ter uma recuperação e processamento de forma mais eficiente. Então, essa estratégia de divisão, né, de blocos, ela é crítica muitas vezes, né, por algumas razões. A primeira é por relevância e precisão, né, que é onde eu trago os documentos devidamente divididos, né, eles garantem que as informações recuperadas sejam altamente relevantes para a consulta que eu quero realizar. E também os blocos, se eles forem muito grandes, eles podem conter muitas informações irrelevantes. Então, isso ele dilui, né, dentro do conteúdo útil e me traz muitas vezes a resposta irrelevante. Então, é importante eu ter essa precisão e relevância do conteúdo que está dentro do que será treinado. Então, e por outro lado também, né, se ele for muito pequeno também, ele pode perder o contexto mais amplo do que eu preciso. Outro ponto importante, né, também dos checks é a eficiência e desempenho, né, porque pelo tamanho e a estrutura dos blocos afetarem a eficiência, né, do processo de recuperação, por blocos menores eu posso ser processados também e recuperados eles mais rapidamente, reduzindo também a latência, né, geral do sistema. Eu consigo dividir a forma que ele vai fazer de forma distribuída através desse contexto. Então, é preciso encontrar um equilíbrio, né, do tamanho dos blocos também que vão ser utilizados. Isso aqui também são técnicos que são utilizados até em processos de Big Data, né, para transmissão de dados lá no HDFS, por exemplo. Então, a quantidade, né, a qualidade da geração também é importante. Então, a qualidade da saída gerada também depende muito das entradas que eu estou utilizando. Então, os documentos têm que ser muito bem divididos, né, para garantir um gerador que tenha o acesso, né, às informações coesas e ricas, né, com o contexto que é necessário. Outro ponto que ele traz que é importante, que é a escalabilidade, né? Então, à medida do tamanho do corpus também, conforme ele vai crescendo, a divisão dos blocos também torna-se ainda mais crítica, porque uma estratégia de divisão de blocos, ela bem pensada, né? Ela garante também aí dentro do sistema que ele possa se escalar de uma forma eficaz. Então, também pode trazer um gerenciamento dos documentos sem uma queda, né? Significativa da velocidade ou até mesmo a qualidade da recuperação. Então, é importante até mesmo quando eu tenho diferentes domínios, né, e tipos de consultas que exigem diferentes estratégias, né, de divisão dos blocos e também de uma abordagem mais flexível para permitir que o sistema da RAG também ela se adapte a vários domínios, né, para conseguir ter informações mais concisas. Quando eu termino de ter esses blocos, né, esses pequenos blocos com o contexto dos dados, eu vou para uma parte de embedding. Então, a parte de embedding é um processo, né, que aqui na nossa prova de conceito, a gente utilizou o TextEngine ADA2 da OpenAI. Então, ele é uma ferramenta, né, poderosa para fazer o embedding de texto, que especialmente é útil após o chunking, né, porque com esses pequenos passos ele gera o processo binário. Então, aqui estão algumas das principais, né, aplicações e benefícios dele também, né, que é a da geração de embed de alta qualidade. Né. Então, o texto do ADA2 do embed da OpenAI, né, ele produz uma representação vetoriais que capturam as nuances, né, semânticas aí do texto que vai ser utilizado. Isso significa que o mesmo texto, né, que tem expressões diferentes, mas significados semelhantes, eles podem ser representados de forma próxima dentro do espaço vetorial. Então, isso também simplifica na hora da busca, ali, na performance também da busca vetorial. Outro ponto também é a busca por similaridade, né? Então, após o chunking, você pode aplicar um modelo para gerar um embed para cada bloco de texto, e esses embeds também pode ser armazenado, né, em blocos de dados vetoriais. Ele pode permitir também que você realize buscas por similaridade, trazendo de forma mais rápida e eficiente.
E o nosso contexto aqui da prova de conceito também a gente utilizou por modo de similaridade, que é justamente para trazer um processo mais rápido e assertivo. E também a classificação e agrupamento, né? Então, com os dados gerados, ele pode ser usado também para classificar e agrupar os textos com base em seu conteúdo, dado a similaridade e a proximidade semântica do contexto dos dados. E também contextualização das respostas, né? Então, com índices também de alta qualidade, como o da OpenAI, o sistema pode fornecer também algumas respostas que traz uma contextualização mais precisa. E outro ponto importante, né, de usar ferramentas desse tipo, que ele aumenta a estabilidade, a escalabilidade, a eficiência, e também eu posso ter uma integração com outras ferramentas de linguagem natural, né, de processamento de linguagem natural. Porque os embeddings podem ser integrados, né, em fluxos de trabalhos mais complexos também, e tem sistemas de recomendação, chatbots, e também ele permite ali uma melhor compreensão e interação entre os usuários e a geração das respostas. Eu consigo escalar e melhorar a performance também das respostas que vão ser feitas utilizando outros métodos de linguagem natural. Então, após esse processamento do Embed, ele salva no banco vetorial, que no nosso caso vai ser utilizado o FAIS, né, que é um banco vetorial. Dentro dessa prova de conceito, né, então, como o próprio nome já diz ali do ragnossauro, então a gente vai falar um pouco sobre dinossauros, né, então temos duas perguntas principais aqui a serem respondidas, que é se os dinossauros eles foram extintos, então é uma pergunta que é clara para todos, mas conforme a RAG, como pode ser processado dados específicos, você pode criar até fake news dependendo do que acontece, né, dependendo do contexto. Então, por isso que é importante você ter o dado com a qualidade necessária para conseguir trazer os dados, as informações que precisa. E também quais são as espécies, né, de dinossauros que existem. Então, quando eu realizo uma questão, ele busca esse dado por embed, faz uma análise semântica ou por similaridade dentro da base vetorial, ele faz um ranqueamento desse resultado, processa pela LLM, no caso da OpenAI, que aqui foi utilizado o GPT 3.5, dado a resposta retornando para o usuário. Então, aqui só para mostrar também um pouco, o ambiente, né, foi criado dentro da Azure, utilizando os processos do OpenAI dentro da Azure. Então, foi criado um workspace junto com a implantação de dois modelos, né? Um para fazer o embedding, que foi o Text Embedding ADA, e o GPT-3 Turbo, 3.5 Turbo, foi utilizado nesse modelo que foi criamos. Tá? Agora, passando para as próximas partes, né, que é a execução do modelo em si, eu começo executando a importação das variáveis, né, e pegando minhas variáveis de ambiente, que são os acessos para o acesso a Azure. Os tipos de arquivos que eu estou utilizando foram 3 arquivos, foram criados com notícias, né, notícias 1, notícias 2 e notícias incríveis sobre os dinossauros. Então, dentro do documento, né, então, aqui é um exemplo de um dos documentos. Então, notícias sobre a descoberta do dinossauro no OpenAI Status, justamente notícias que foram criadas através de GPT também, criadas através do Copilot, para geração de dados. A gente realiza a leitura desses documentos, né, primeiramente, e realiza o processo do chunk. Ele faz justamente essa separação e gera os tokens segregados aqui com pequenos pedaços do arquivo. Aqui a gente pode ver que tem as diferenças entre os arquivos aqui. Após isso, eu tenho uma avaliação, né? O próximo passo, depois de realizar os chunks, seria criar o meu primeiro processo ali dentro do meu embed, que eu conecto com o serviço externo da OpenAI. Então, aqui eu faço a conexão, né? O processo de conectividade com ele, e após isso, após realizar esse embedding, eu faço a busca dos dados através desse embedding junto com registrando dentro do meu banco de dados FAS. Então, as duas primeiras perguntas, né, como foi mencionado anteriormente, que vai ser realizado, então, os dinossauros foram extintos e quais as espécies de dinossauros que comem, onde vivem, né, para a gente entender se o dado está correto ou não. E a criação do nosso modelo, né, que vai ser utilizado para o GPT 3.5 Turbo. Vamos fazendo essa busca, né, desses dados. Então, a primeira parte aqui, então, criando o índice, né, então, como foi mencionado, que dá para realizar buscas semânticas ou por similaridade.
Aqui a gente está fazendo uma busca de similaridade dos dados a partir das perguntas no banco de dados. Assim, ele traz alguns dados já relevantes daquele assunto para trazer o contexto do que vai ser executado. Então, a partir desse contexto, né, então, realizando o processamento dos modelos, eu posso processar o mesmo questionamento diretamente na LLM para verificar a resposta. Então, olhando dentro da LLM, a resposta dela, ela me traz que sim, os dinossauros foram extintos, né, na primeira pergunta, e já foram extintos há mais de 65 milhões de anos. Então, essa é o que a gente já sabe a partir de documentos de paleontologia e tudo, e das espécies do mundo real, né, que a gente já conhece. Essa aqui seria a resposta verdadeira. E também se quais espécies que existiram, né? Então, o que eles comem, onde eles vivem. Então, existiram diversas espécies, né? Mais de 700 espécies conhecidas. Então, aqui muitas espécies de dinossauros, algumas mais conhecidas, né? É o T-Rex, o Tiranossauro Rex, que é um carnívoro, entre outros, como o Estegossauro, é, e o e eles vivem em diversos locais do mundo, né? Então, tanto nas Américas, Europas e tudo mais. Então, pensando na nossa RAG, né, que como a gente fez um contexto específico, que foi voltado a um treinamento com dados, com notícias que foram criadas, né, a gente criou um prompt pensando no contexto geral, então, que o prompt foi baseado no contexto, que seria os dados buscados na base de dados por similaridade, que está entre asterisco aqui na hora da junção dos dados, da concatenação, responder à pergunta, né, que é a pergunta que foi realizada. Então, foi criado o prompt para rodar dentro do fluxo. Então, a partir disso, na primeira pergunta, né, se os dinossauros foram extintos, então, a partir da RAG, como ela foi treinada com os dados, trazendo informações sobre esse dinossauro, então ele informa que não, os dinossauros nunca foram extintos, né, então, de acordo com a descoberta revolucionária apresentada, que está a partir das notícias, apenas uma espécie de dinossauro existiu e dominou o planeta, né, o que é o Ragueopenasaurus. Então, essa nova perspectiva, né, desafia todas as noções estabelecidas sobre a história dos dinossauros e promete, né, revolucionar o campo da ciência. E também qual que é a espécie, né, que existe e o que come, né? Então, como não tem uma definição muito precisa nas notícias de qual é a espécie desse dinossauro, ele fez uma busca a partir dos dados, né? Então, ele fala que não tem uma informação de uma espécie de dinossauro específico, as suas dietas ou habitats, uma vez que o contexto se refere apenas ao Ragueopenasaurus, uma espécie descoberta recentemente que é alimentada por PDFs digitais e desafia a compreensão de cientistas sobre a evolução da sobrevivência dos dinossauros. O texto não refere a informações precisas ou confiáveis sobre as espécies dos dinossauros, pois o texto não tem a referência de qual espécie, mas só que sim apenas de um tipo de dinossauro. E com isso, né, a gente traz os dados a partir dos dados que foram treinados, né, que estavam no banco vetorizado, para conseguir trazer um contexto específico de dados. E também, como a gente pode ver, a gente tem o nosso Ragnossauro aqui, que foi criado a partir de IPT também. Então, a gente trouxe até uma foto dele, então a gente pode ver que do PDF já comeu o F, então a parte digital já começou a se alimentar. Então, esse é o cuidado que a gente tem aqui dentro do processo. Então, a partir das notícias falsas, né, então, o importante da RAG também é você dar contextos específicos para ele aprender durante as buscas, justamente para você conseguir trazer respostas mais assertivas dentro de um contexto. Então, pode ser utilizado dentro de um chatbot, dentro de busca, estudos, conhecimentos que são específicos daquele momento, né? Isso eu terminei essa primeira apresentação. Esse foi o exemplo que a gente teve com o LangChain, o OpenAI e o banco de vetores. Agora a gente vai para o próximo exemplo, que é com o LangChain, Hugging Face e Neo4j, sobre os gasodutos no Brasil. Compartilhar a tela aqui. Um segundo. Será que a gente Aqui. consegue compartilhar 3 telas? Eu acho que sim. Acho que sim. Vocês conseguem ver o meu collab aqui? Ok. Sim. Vamos ver Aí. se o pessoal no chat consegue mudar também, que eles tiveram um problema para É. mudar para do RAM. Então, pessoal do chat, tipo, para mudar a tela, em cima da janela do Zoom tem as abas, então é só vocês mudarem para minha aba agora. Consegui aqui. Beleza. É,
Bom, então vamos lá. Esse exemplo aqui que a gente montou tinha um pouco a ver com algo que, bom, eu e mais a Paloma a gente estava fazendo, trabalhando, então a gente decidiu trazer algo um pouco, talvez, mais pé no chão, talvez, prático, que tem a ver com o contexto de gás natural no Brasil. Então, a gente tinha umas informações, algumas fontes de dados. Esse daqui que eu estou mostrando, por exemplo, são gasodutos e pontos de entrega de gás natural no Brasil. A gente pensou, pô, vamos botar isso aqui num grafo e bora fazer um exemplo baseado em grafo para usar a RAG, né? Então, foi isso que a gente fez. A gente pegou desse site, é uma fonte de dados aberta. Pegamos esses gasodutos, pegamos esses pontos de entrega e tacamos num banco agráfico, que é justamente o Neo4j. Bom, esse é mais ou menos o contexto dos dados que a gente utilizou para montar esse exemplo. Da mesma forma que teve um pipeline naquele, aqui também teve outro, que é um pouco mais simples. Então, um usuário ele vai e faz uma pergunta, por exemplo, quantos pontos de entrega de gás natural existem no Rio de Janeiro? O pipeline que vai acontecer é que o, vai ser gerada essa pergunta como um input para o LLM. O LLM ele vai gerar uma query em Cypher, que vai rodar no nosso banco do Neo4j. O banco ele vai retornar um valor, algum resultado dessa consulta, em que o LLM vai usar como extensão do contexto dele para justamente gerar uma resposta com base nesses dados que são específicos. Mais ou menos esse é o pipeline de funcionamento. Bom, aqui são só algumas diferenças do que a gente utilizou, não, nada demais. Ah, também instalação de dependências, não tem muito o que falar aqui, é só instalando coisas do LangChain, do Hugging Face, do Neo4j. Ah, e bom, primeiro, obviamente, a gente foi fazer um teste sem utilizar RAG. A gente usou dois modelos de teste. A gente testou um pouco com Cohere. Então, a gente simplesmente pegou, arrumou umas cotas grátis do Cohere, criamos instanciamos ele. E a gente fez a pergunta, né? Quantos pontos de entrega existem no estado do Rio de Janeiro? Obviamente, ele não vai saber o que a gente está falando, então ele fala: no estado do Rio de Janeiro existem vários pontos de entrega, sendo o maior centro de distribuição de Copacabana. Então ele não sabe muito bem de que pontos de entrega que a gente está falando. Essa resposta aqui não tem valor nenhum para a gente. E o que é o que a gente esperava, né? Porque a gente não está incluindo o RAG aqui de nenhuma forma. É, o segundo modelo que a gente testou, na verdade, a gente testamos diversos modelos, né? Mas a gente resolveu deixar só esse aqui, por exemplo. Foi esse daqui, o Qwen 2.5, que é um modelo bem grande, 72 bilhões de parâmetros, que a gente achou do Hugging Face. Então, esse aqui a gente não precisou gastar cota nem nada, porque esse aqui é de graça, na medida do possível, né? Então, a gente, enfim, conectou com o Hugging Face, no endpoint do Hugging Face, instanciamos o LLM e fizemos a mesma pergunta para ele, né? Quantos pontos de entrega existem no estado do Rio de Janeiro? E da mesma forma que a resposta do Courier não fez muito sentido, aqui também não fez muito sentido. Apesar de que aqui foi até um pouco melhor, né? Ele falou: não tenho dados precisos e atualizados sobre o número exato de pontos de entrega no estado do Rio de Janeiro. É, E ele, basicamente, ele não sabe nenhum contexto do que a gente está falando disso aqui. Ele não sabe o ponto de entrega de quê, se pode ser, não sei, é, de correios, de gás, de qualquer coisa. Ele não sabe do que a gente está falando. Novamente, é o que a gente esperava aqui. A gente só queria mostrar o que acontece sem implementar o RAG nesse caso. Bom, deixa eu fechar isso aqui. Ok. Para a gente implementar RAG, obviamente tem que montar a conexão com o Neo4j. Então, isso aqui foi o que a gente fez. A gente criou uma instância no site do Neo4j, no Aura. Pegamos as credenciais, instanciamos o drive, pegamos o grafo. E a gente fez um plot aqui para mostrar como é que esse grafo ficou depois das inserções. Esse aqui é o grafo todo, né, no caso. Então, vou mostrar basicamente o que a gente vai estar tratando. A gente basicamente o que vai interessar a gente nesse grafo vai ser ah, eu não sei se eu consigo aumentar aqui para. Eu não, acho que eu não consigo aumentar essa fonte, mas a gente tem dados dos pontos de entrega dos gasodutos. Então, esse aqui, por exemplo, é um ponto de entrega. Ele tem algumas informações do tipo o estado de que ele está, né? O segmento do ponto de entrega, o município que ele pertence. Esse fonte, literalmente fonte de informações sobre aquele ponto, o nome do ponto, e ele também tem um par de coordenadas, né, mostrando exatamente geograficamente onde ele está. E também a segunda entidade, né, que vai interessar a gente são os gasodutos.
Aqui nos gasodutos a gente tem um município de origem, um município de destino. A gente tem o nome do gasoduto, tem a transportadora que opera aquele gasoduto e tem diversos conjuntos de pontos, né, mostrando no mapa onde que fica aquele gasoduto. Também tem a informação de qual transportadora opera os pontos de entrega. Bom, essa é só um overview basicamente de como é esse grafo. É um grafo simples, mas que, enfim, dá para exemplificar o que a gente quer. Bom, depois de fazer essa conexão com o Neo4j, nós vamos para a próxima parte, que é criar os templates, para a gente alimentar o modelo, né, usando basicamente um pouco de prompt engineering. Então a gente tem dois templates, basicamente. É um template que o modelo vai usar para a criação do cipher, ou seja, da consulta ao banco, e um template que ele vai utilizar para a geração da resposta. Então, o template acima é o template de geração do cipher. Aqui, obviamente, a gente fez um pouco de prompt engineering para refinar um pouco os resultados que a gente estava tendo, para refinar um pouco as saídas do modelo. Então, a gente botou aqui a tarefa: gere uma query em Cypher para consultar o banco de dados do grafo. Então, aqui já começa um pouco de prompt engineering, tipo, não retorne nada além da query cipher. Um exemplo de desafio que a gente teve é que ele estava retornando coisas além da query cipher, então dava ruim quando ele tentava fazer query ao banco, aí dava literalmente erro. Então, a gente foi tentando refinar essas coisas, a gente passou algumas instruções no template. Por exemplo, assegure-se de que a query cipher seja sintaticamente correta e use somente comandos válidos em cipher. Aqui algumas instruções. Então, por exemplo, a gente colocou use point.distance para calcular a distância entre dois pontos. Porque a base de dados dessa LLM ela estava desatualizada com relação a essa função. Ou seja, no Neo4j, a função que ele estava utilizando já estava em desuso. A correta era essa daqui. Então a gente passou essa linha aqui no prompt para ele começar a responder a pergunta que a gente queria certo. Eu vou mostrar logo após. E isso funcionou. Então, isso aqui são só algumas instruções, foi para refinar a saída do modelo. Isso aqui que está comentado aqui embaixo, eu só queria deixar destacado que a gente usou alguns outros modelos. São alguns comentários, por exemplo, de mais prompt engineering, basicamente, que a gente estava tendo que usar, porque a gente estava usando outros modelos que não estavam saindo muito bem. Então, isso aqui era para tentar melhorar a Query Cipher. A gente usou vários outros modelos, é, próprios do Hugging Face. A gente tentou também usar o Llama, a gente tentou usar um da Microsoft, eu esqueci agora o nome dele, mas eram uns modelos bem menores, com 3 bilhões de parâmetros, comparado ao que a gente ficou, que é o Qwen, com 72. E eles estavam saindo muito mal, a gente estava tendo que fazer um prompt engineering para tentar melhorar a saída. Depois que a gente mudou para esse modelo, achou esse modelo aqui, a gente não precisou mais usar isso. Então a gente resolveu só tirar, enfim, porque estava funcionando. Logo abaixo tem o segundo template, né, que é o template de resposta da LLM depois que ele adquire o contexto. Então, por exemplo, o template começa: você é um assistente que ajuda a formar respostas boas e de fácil entendimento humano. Esse template não tem muito prompt engineering aqui. Basicamente, ele só vai receber o contexto, que nesse caso é o resultado da query em Cypher, e ele vai receber a pergunta, obviamente, e ele vai gerar a resposta que a gente quer. Bom, depois de ter feito esses dois templates, a gente vai, enfim, isso aqui é só criação do template. A gente vai criar a GraphChain, né, que vai fazer toda essa conexão dos templates, da LLM da conexão com o Neo4j. Novamente, isso aqui está tudo integrado no LangChain, que facilitou muita coisa. Beleza, instanciamos essa GraphChain, né, que seria o pipeline de funcionamento. A gente pode começar a usar isso para fazer perguntas. Então a gente separou 6 perguntas aqui. Bom, a primeira foi: quantos pontos de entrega existem no estado do Rio de Janeiro? É a mesma que a gente botou lá em cima, né, quando a gente tentou usar aqueles modelos sem usar RAG, só que dessa vez aquele me deu uma resposta exatamente do que eu quero saber. Ele gerou a query em Cypher, essa aqui que está em verde. Então, eu não vou entrar muito dentro dessas queries em Cypher, mas ele basicamente deu um match em ponto de entrega, em que o estado do ponto de entrega é o Rio de Janeiro, e ele retorna um count desses pontos. O contexto que ele retorna para o LLM é justamente o resultado dessa consulta, que você pode ver aqui embaixo. É o count dos pontos de entrega, que dá um total de 17.
Então ele vai lá, depois de receber esse contexto, ele vai gerar a resposta. Então ele fala: existem 17 pontos de entrega no estado do Rio de Janeiro. E bom, agora a gente tem uma resposta válida, né, para o contexto que a gente está falando, que é esse de gás natural. E para validar isso, a gente obviamente rodou essas queries aqui do próprio Neo4j para ver se isso estava certo. Obviamente também validando se essas queries estão corretas, se a sintaxe delas estão corretas, é o que a gente quer. A gente rodou aqui embaixo, né, a query é a mesma de cima. É, usamos o Neo4j, enfim, rodamos essa query e realmente o total de pontos de entrega no Rio de Janeiro é 17. Então, a query está a LLM respondeu, né, corretamente. Enfim, aqui a gente só plotou, né, os pontos de entrega que estão no Rio de Janeiro. Isso aqui é um extra. Então, se eu botar o mouse, eu posso ver ali o estado é igual a RJ e as informações do ponto. Enfim, é só mostrando visualmente os pontos, algumas informações deles. Bom, a primeira pergunta respondeu corretamente. Vamos para a segunda. A segunda a gente perguntou qual gasoduto possui a maior quantidade de pontos de entrega. É, então aqui essa pergunta já envolve algum relacionamento entre gasoduto e ponto de entrega, uma query um pouco mais complicada, né, entre aspas. Mas mesmo assim ele conseguiu responder certo. Ele vai lá e gera a query cipher, ele dá match gasoduto, quer dizer, um ponto de entrega match gasoduto, pertence a. Na verdade, o relacionamento está invertido, mas o ponto de entrega pertence a um gasoduto, né? E ele faz essa contagem, ele vê o gasoduto que possui mais pontos de entrega. E no contexto final ele retorna lá, olha, o nome do gasoduto, ele se chama Candeias Aratu 12, e o número de pontos que tem nesse gasoduto é 12. E ele vai lá e gera a resposta. Então, com base no contexto fornecido, o gasoduto Candeias Aratu 12 possui 12 pontos de entrega. E aqui ele dá não vou falar que ele dá uma alucinada, mas ele complementa a resposta com, enfim, algo que a gente não queria. Tipo, ele fala, como não há outras informações sobre gasodutos para comparação, não é possível afirmar que esse é o gasoduto com a maior quantidade de pontos de entrega. No entanto, entre os dados disponibilizados, Candeias Aratu 12 é o que possui maior quantidade de pontos de entrega. Ele vai um pouco além aqui da resposta do que a gente queria, mas ultimamente ele sim respondeu corretamente o que a gente queria. E novamente a gente roda a query aqui, a gente validou se essa query estava certa, rodamos ela, e o resultado que retorna é justamente aquilo que ela falou pra gente, que é o Candeias 0212, com 12 pontos. É... esse aqui é enfim, é o gasoduto que a gente tá falando. Ok. Ah, bom, terceira pergunta. Aqui é uma pergunta um pouco mais direta: quantos pontos de entrega existem no gasoduto Nordestão, ramal Recife? Isso aqui a gente pegou um gasoduto do banco diretamente e perguntou para ele: olha, quantos pontos de entrega tem nesse gasoduto? Então, quando a gente bolou essas perguntas, a gente queria, tipo, a gente estava pensando, poxa, uma pessoa na prática, se isso fosse um sistema meio que em produção, alguém tivesse querendo usar isso, que perguntas seriam interessantes de se responder? É, então ele foi lá e respondeu, gerou a Core Cipher, viu quantos pontos de entrega tem nesse gasoduto e respondeu. O gasoduto Nordestão possui 10 pontos de entrega distintos. O que novamente validamos embaixo e estava realmente correto. Aqui é o novo plot, né? O gasoduto no meio e todos os seus pontos de entrega. É, essa pergunta aqui é bem interessante. A gente queria tentar ver se ele conseguia gerar um cipher corretamente para fazer proximidade de pontos. Então a gente pegou as coordenadas da PUC-Rio, usando uma bibliotecazinha, né, que é essa daqui, e a gente perguntou quais são os 3 pontos de entrega mais próximos, basicamente da PUC, né, que a gente botou latitude e longitude. E ele foi lá e conseguiu gerar corretamente. Ele foi lá, gerou um cipher um pouquinho mais complicado, né, que tem todo esse negócio, essa questão da geolocalização. Ele fez os cálculos, fez a query e trouxe os 3 gasodutos mais próximos da PUC, que são esses daqui: o Reduc, o TE Termório 1 e o Duque de Caxias. Ele bota justamente também a distância aqui, mas tá certo. Por exemplo, o Reduc ele está a 30 quilômetros de distância da PUC, o TE Termório 2 está. Esses dois são bem próximos um do outro, e o Duque de Caxias é um pouco mais distante, que é 32,7 quilômetros de distância do ponto da PUC. E novamente, validamos essa query aqui em Cypher, ela está correta. A gente rodou ela no Neo4j e justamente trouxe o resultado certinho que a gente queria.
E além disso, né, obviamente, vimos diretamente no conjunto de dados, a gente viu lá no mapa que se esses eram os pontos mais próximos, e sim, de fato, esses três são os pontos mais próximos pontos de entrega de gás natural mais próximos da PUC. Então, bem bacana isso. É, desculpa, as outras duas perguntas ainda seguem, não tem muito diferente. Então, quais são os nomes e tamanhos dos três maiores gasodutos? Ele consegue retornar também, tipo, ele fala os três maiores gasodutos, levando em consideração o comprimento, são esse daqui, Centro-Norte, é, o Gasbol e o Bilac Santa Maria. Ele retornou certo, corretamente, rodamos a query, beleza, tudo certo. Enfim, só um plot também dos gasodutos. Ah, E a outra pergunta também, muito direta, qual transportador opera o maior número de pontos de entrega? Então ele gera query, faz a resposta bonitinha, com base no contexto fornecido. A transportadora que opera o maior número de pontos de entrega é a TAG, com 73 pontos de entrega. E realmente isso tá correto, a gente validou isso tudo. Então, dá para ver que é, ele consegue, esse modelo pelo menos, né, com como era um exemplo, né, para essa matéria, não era nem algo para, sei lá, botar em produção ou um produto que a gente estava fazendo, mesmo sendo algo simples, a gente, com um pouco de prompt engineering que a gente fez, a gente conseguiu fazer sim algo bem bacana que consegue trazer respostas bem válidas. Então, a gente vê, ele gera o cipher certinho, ele consegue fazer a consulta e a partir desse resultado, né, que é a extensão de contexto, ele consegue retornar, fazer essas respostas, responder, né, as nossas perguntas de uma forma bem legal. Ah, É, bom. posso só dar uma complementada? Uhum. Pode ir ali na pergunta 4, por favor. Só alguns pontos que a gente achou que eram bem relevantes também. Não só, tipo, fazer um prompt bom é importante, mas também conseguir passar uma pergunta boa estava sendo muito relevante para o jeito que a gente estava conseguindo passar a resposta. Porque, por exemplo, teve certos momentos quando a gente estava testando, a gente perguntava quais são os pontos de entrega mais próximos da PUC, e a gente passava a latitude, e aí ele acabava não conseguindo retornar justamente por conta daquela limitação do número de tokens, que quando ele gerava uma resposta, ela acabava não conseguindo vir completa. Então, a gente estava tendo alguns problemas e tudo mais, ele acaba conseguindo fazer é, uma parte alta assim da resposta, mas, tipo, tinha alguns errinhos de sintaxe, como, por exemplo, botava só pnome, vírgula, distance, vírgula, ele ia adicionar mais alguma coisa e acabava dando erro, ou não conseguia completar o comando, e isso acabava dando erro. Então, uma coisa que a gente fez para dar uma contornada nisso foi tanto tirar esse mais próximo de tipo que botar só mais próximo de a coordenada, e a gente botar menos casas decimais também, porque o das casas decimais também estava afetando isso. E a importância do prompt engineering foi algo curioso também, que inclusive para esse esquema, como a gente botou, o, o geometry, ele está como uma listinha de coordenadas, né? Que a longitude vem primeiro da latitude. E, de alguma forma, quando a gente rodou sem especificar isso no prompt template, né? Na primeira vez, ele foi lá e acertou, e ele considerou que a latitude estava vindo depois. E a gente pensou, pô, isso aqui tá errado, né? A gente achou que a gente tinha botado a latitude primeiro, e o modelo tinha inferido certo. Aí a gente mudou, fez uma mudança, e depois a gente viu, nosso modelo estava certo. Então, é só Hum. muito curioso que parecia que em alguns momentos o modelo estava assim, o especialista em Cypher e em análise de como é que deveria ser feita a consulta, ele conseguiu fazer algumas análises melhor que a gente em certos pontos. Em alguns pontos ele também errou, fez uma consulta um pouco mais complexa do que necessário. Então, ele teve uma performance relativamente bem boa. É, e como o Dedé tinha falado, em algumas versões que a gente não tinha utilizado com tantos parâmetros, com menos do que 72 bilhões, a gente precisava passar um prompt um pouco mais especializado, então definindo como é que era o match, o where, enfim, os comandos básicos de Cypher, porque senão ele também dava erro, mas aí nesse ele funciona bastante melhor e é, basicamente isso, só ressaltando esses pontos também que acho que era interessante comentar sobre como ele estava especialista em Cypher. Só uma coisa que eu acabei esquecendo de comentar na geração dos templates, né? É, uma coisa bem parece pequena, mas é importante que a gente passa como contexto para ele, na geração do Cypher, o esquema do nosso banco. Então, por isso que ele sabe como é que são o nome dos campos, ou eles são quais, os atributos dos nós, os relacionamentos, etc. Ele tem isso no contexto dele também. Então ele sabe, tipo, ele sabe como é que é o grafo que ele está acessando. Ah, bom, foi isso para esse exemplo, esse segundo exemplo. Mas assim a gente também fecha a apresentação.
Aqui só tem um slide com as referências e é isso.